Obrigado, senhor presidente. Eu saúdo a sustentação oral feita pelo advogado, doutor Gileno. Trata-se de representação com pedido de medida cautelar formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no processo administrativo número tal do SERPRO, o qual se refere à dispensa de licitação fundamentada em situação emergencial, conforme o artigo 29, inciso 15 da Lei 13.303, a Lei das Estatais. O processo de dispensa originou o contrato número tal, celebrado com a empresa PricewaterhouseCoopers, Tecnologia da Informação Limitada, em 4 de fevereiro de 2020, tendo por objeto a avaliação de processos e tecnologia, arquitetura, ferramentas e segurança da informação de 10 sistemas. O prazo de vigência seria de 109 dias e o valor do contrato é de R$ 12.317.301,14. O representante alegou, em suma, que, primeiro, não estaria caracterizada a situação emergencial e, segundo, haveria conflito de interesse entre o diretor jurídico de governança e gestão do SERPRO e a empresa contratada, por ele ter sido ex-funcionário desta. Além disso, em terceiro lugar, alegou que não estaria justificado o valor do contrato. Em exame preliminar, deferia medida cautelar suspendendo a execução do contrato, o que foi referendado pelo plenário nos termos do acórdão número 445 de 2020. Saneados os autos, a CEFT encaminhou proposta pela assinatura de prazo para anulação do contrato número tal e pela adoção de medidas acessórias, tal como consta da peça 98. Identificaram-se duas irregularidades principais a destacar. Primeiro, a contratação direta por dispensa de licitação, sem restar caracterizada a situação emergencial. E, segundo, fortes indícios de sobrepreço da contratação. Avaliadas em conjunto essas circunstâncias, as quais maculam o procedimento, ou maculariam o procedimento do vício de origem, o deslinde deste processo conduz à não continuidade do contrato nas condições pactuadas. O episódio que indicou a necessidade de contratação em análise decorreu, como bem exposto nesta tribuna virtual, senhor presidente, de uma falha em novembro de 2019 na transmissão dos registros referentes à extração e à gestão de informações críticas de dados estatísticos das exportações brasileiras no sistema PUCOMEX-DUE, especialmente em divergência nos valores de exportação da balança comercial brasileira. Nesse sentido, a estatal identificou a necessidade de se realizar uma dupla verificação da integridade de 10 sistemas selecionados, que apresentavam maior criticidade. Os segmentos de objeto da consultoria foram processos e procedimentos adotados no desenvolvimento e operação de TI, avaliação de arquitetura, avaliação de tecnologias e ferramentas utilizadas e, além disso, avaliação de segurança. Trato inicialmente do questionamento quanto à regularidade da contratação por dispensa de licitação. E inicio dizendo, senhor presidente, senhores ministros, que não se está questionando a necessidade da contratação, pois cabe, naturalmente, de forma exclusiva ao SERPRO identificar as suas próprias demandas. Ademais, a alegação do SERPRO de que este tribunal estaria adentrando na seara discricionária de atuação dos gestores também não deve prosperar. Não há discricionariedade na caracterização da hipótese, ou seja, no preenchimento dos requisitos legais para a dispensa de licitação por emergência. Ou seja, a discricionariedade consiste em contratar ou não. Agora, a situação de emergência vem do mundo empírico e não de uma discricionariedade que o órgão possa ter. No caso concreto, pelas palavras do próprio SERPRO, a emergência decorreu de um problema pontual, incomum, não complexo, mas de difícil detecção e avaliações internas de qualidade. Ora, embora tenha havido uma falha crítica em um dos sistemas do SERPRO, não restou demonstrado indício ou fato concreto que evidenciasse a necessidade de interferência urgente para evitar ou prevenir algo iminente e desastroso, com evidente e elevado impacto para a empresa e seus clientes. Em resumo, o objeto da contratação é algo predominantemente exploratório, incerto e preventivo,
o que não se amoldaria essencialmente a uma situação de urgência. Pondero que não estou ignorando os riscos e as consequências da ocorrência de alguma falha e mesmo de suas criticidades. Ocorre que é forçoso notar que a melhoria da arquitetura e da segurança de seus sistemas, por exemplo, é matéria cotidiana das empresas de tecnologia da informação. É de se esperar que tais medidas façam parte da própria resiliência da empresa na condução de situações anormais. Quanto à alegação de que uma licitação do tipo técnica e preço aumentaria exponencialmente as probabilidades de ataque à sua segurança, essa também não se mostra apta a fundamentar a contratação direta, pois, para se realizar a licitação, o SERPRO não precisaria dar publicidade a informações críticas que pudessem colocar em risco a segurança de seu ambiente computacional. De outra parte, mesmo reconhecendo que tenha havido aumento da demanda dos serviços de tecnologia da informação causada pela pandemia, o SERPRO não demonstrou qual seria a correlação desse evento e a situação emergencial, não havendo até mesmo ligação cronológica entre os dois fatos. Os documentos produzidos pelo SERPRO para fundamentar a contratação não mencionam a pandemia. Voltando ao evento ocorrido no sistema Pucomex, o SERPRO resolveu imediatamente a falha, em apenas um dia, com os seus próprios profissionais. Não é demais lembrar que a contratação não tem como escopo as correções de falhas porventura identificadas, as quais continuarão a cargo da estatal. Assim, conclui-se que não existem elementos suficientes para caracterizar a situação emergencial que autorizasse a contratação emergencial ora em análise. Passo a analisar, senhores ministros, a questão referente à adequação dos preços cobrados, vez que as análises da CEFT indicam superdimensionamento e sobrepreço no contrato. No caso concreto, não se verificou a prévia realização de uma pesquisa de preços. O SERPRO optou por fazer uma disputa, entre aspas, entre 3 empresas do ramo de tecnologia da informação, coletando propostas técnicas e comerciais. Verificou-se, então, falha na condução do procedimento. Mesmo que se admitisse que a fase de planejamento de uma contratação emergencial não seja antecedida por uma completa produção de todos os estudos e projetos recomendados, é de suma importância que os preços estejam devidamente justificados em consonância com o mandamento legal nos termos do artigo 30, parágrafo 3º da Lei das Estatais. Embora se admita que o objeto tenha especificidades e complexidades, sendo necessária certa customização, era perfeitamente viável e necessário que fosse realizada uma pesquisa de preços em outros contratos de consultoria em TI para se obter valores que servissem de balizamento para os custos da contratação. Com o objetivo, então, de apresentar a resposta ao questionamento do Ministério Público para que fosse verificada a adequação dos preços, a Secretaria Especializada do TCU adotou metodologia no sentido de ausência de planilha de custos e formação de preços, a qual, repisa-se, deveria ter integrado o planejamento da contratação. Outra parte da análise tratou de comparar os valores dos contratos firmados pelo SERPRO e pelo Banco Central do Brasil, também com a própria Price. O contrato do Banco Central tinha por objeto serviços de natureza similar no que concerne a parcela de segurança de sistemas tratados nestes autos. Como resultado, em ambas as simulações e comparações, os preços contratados se mostraram por demais onerosos. Considerando as premissas do contrato, a Secretaria Especializada em Simulação bem conservadora estipulou que o valor máximo do contrato deveria atingir R$ 6.881.033, observando que nesse valor estão inclusos os custos com aquisição de ferramentas de TI, no valor de R$ 1,5 milhão, e os custos com deslocamentos, hospedagens e alimentação, um total de R$ 855 mil. Ou seja, senhores, um valor 56% menor, 56% daquele valor que foi efetivamente contratado pelo SERPRO.
A simulação acima é suficiente para contrapor as tentativas das interessadas de demonstrarem a adequação dos preços contratados. Todos os parâmetros foram utilizados em seus valores máximos, o que, sabidamente, não ocorreria em situação de disputa. Parte dessa situação foi causada pelo deficiente planejamento da contratação, o que até poderia ter sido atenuada na existência de efetiva competição entre concorrentes de uma licitação real. A falha mostra-se mais grave quando não se verifica nos autos que o SERPRO tenha feito análise crítica dos preços ofertados pela contratada. Outra parcela do preço contratado, que chama muito a atenção, diz respeito ao item relativo à aquisição de ferramentas de TI, especialmente referentes à aquisição de licenças de software no montante de R$ 1,5 milhão de reais. Isso porque não foram discriminados, entre outras informações, quais seriam os softwares e suas versões, o que dificulta a própria análise da proposta. Também não restaram justificados os questionamentos apresentados pela CEFT sobre as razões de não se reaproveitar as eventuais ferramentas relacionadas à segurança da informação e desembolsadas pela contratada para utilizar as ferramentas básicas de desenvolvimento, tais como COBOL, Python e Natural Adabas. Outro ponto que fragiliza a correta precificação diz respeito ao fato de que, para alguns serviços, não foram definidos quais seriam os entregáveis e os respectivos critérios de qualidade esperados, situação apontada antes da contratação pela auditoria interna do próprio SERPRO. Mesmo que se admita que, em decorrência do simplificado planejamento, não tenha sido possível realizar os estudos técnicos preliminares de maneira completa, as falhas acima reforçam as dúvidas levantadas pela unidade especializada de que alguns itens poderiam até mesmo não serem totalmente executados ou entregues com qualidade inferior ao adequado. Em conclusão, senhores, com base nas análises empreendidas, não restou demonstrada a adequação dos preços referentes ao contrato 73.353 de 2020. Ao contrário, são robustos os indícios de que os preços praticados estão acima dos de mercado, os quais poderiam ser obtidos a partir de uma licitação adequadamente planejada, com efetiva competição entre os participantes. Examinadas as questões colocadas, verifica-se a situação de uma dispensa de licitação sem que estejam claramente presentes os requisitos que a justificariam, que pode resultar numa contratação, ao que tudo indica, desvantajosa para a administração. Em conjunto, essas circunstâncias impõem medida corretiva por parte deste tribunal, em linha com a proposta realizada pela Secretaria Especializada. É certo que, a rigor, os vícios caracterizados levariam à anulação da contratação como um todo. Todavia, há que se reconhecer a possibilidade de relativização das nulidades, tendo em vista a preservação do bem jurídico igualmente relevante. Ainda que os elementos justificadores da contratação emergencial não estejam presentes até o momento, verifico das alegações do SERPRO que razões de interesse público podem recomendar, excepcionalmente, a manutenção da contratação, desde que atenuadas suas consequências mais gravosas, no caso, os preços superdimensionados. Entendo que o desdobramento natural dos apontamentos teria como consequência jurídica a anulação do contrato, em linha com a proposta da CEFT. Verifico, entretanto, espaço para que esta Corte possa facultar ao SERPRO, alternativamente e de modo a manter o contrato, a repactuação dos preços praticados, adequando-os ao justo valor a ser pago pela prestação dos serviços, o que se traduz na busca de uma solução jurídica proporcional para o caso. A meu ver, essa renegociação deve ser precedida de uma análise técnica circunstanciada acerca dos valores a serem pagos, sempre considerando como limites superiores para o pagamento dos profissionais envolvidos na avença os parâmetros já muito conservadores utilizados na análise técnica da CEFT. Portanto, faculta-se às partes a repactuação do contrato com base nos parâmetros acima, com vistas a dar continuidade à avença. Na hipótese de a negociação mostrar-se infrutífera, cabe ao SERPRO anular o contrato
número 73.353 de 2020, firmado com a PricewaterhouseCoopers Tecnologia da Informação Limitada. Por último, senhora Procuradora-Geral, senhor presidente, anoto que as peças indicadas pelo SERPRO já se encontram classificadas como sigilosas nos autos. De outra parte, concordo com a análise empreendida pela CEFT no sentido de não se acolher o pedido de que as instruções e as deliberações deste tribunal que fizerem menção a peças sigilosas também sejam classificadas como tal. Comento ainda que não procede a alegação da Price de que sua defesa teria restado comprometida em razão de não ter tido acesso a peças deste processo. Conforme analisado pela CEFT, o acesso a tais peças não seria, em princípio, necessário para a elaboração de sua manifestação, visto que a parte da documentação foi por ela produzida e o acesso à outra parte foi viabilizado previamente por ser a contratada pelo SERPRO. Registro também que não restou evidenciado nestes autos o conflito de interesse na atuação do diretor jurídico de governança e gestão do SERPRO apontado pelo Ministério Público quanto à condução e à escolha da empresa Price, a despeito de possível afronta ao princípio da segregação de funções. Outra questão relevante que deve ser objeto de encaminhamento diz respeito aos eventuais serviços que foram executados pela contratada até a concessão da suspensão cautelar do contrato, caso o contrato venha a ser anulado. Nesse sentido, com base no princípio do não enriquecimento ilícito da administração, os serviços prestados e eventuais bens adquiridos devem ser apurados, precificados e ressarcidos. Para tanto, é necessário que sejam apresentados pela contratada de maneira detalhada os custos efetivamente incorridos. Não se mostra pertinente que seja feita estimativa percentual em relação ao total do contrato, ou seja, a cobrança de que teria sido executada até o momento com base em uma porcentagem do contrato. Feitas essas considerações, senhor presidente, senhora procuradora-geral, senhores ministros, a proposta de acordo que submeto a vossas excelências é no sentido de conhecer a representação, considerá-la parcialmente procedente, determinar o SERPRO que somente dê continuidade ao contrato número tal firmado com a empresa após repactuação por termo aditivo de seus valores, adotando, para tanto, as seguintes premissas e, posteriormente, informando ao tribunal no prazo de 15 dias as medidas adotadas, e aqui apresento as premissas. Caso a repactuação a que se refere o item 9.2 não seja efetivada, assinar prazo de 15 dias para que o SERPRO anule o contrato número tal, firmado com a Price, e na hipótese de anulação do contrato, com vista à apuração, precificação e ressarcimento dos serviços executados e eventuais bens adquiridos pela contratada até a concessão da medida cautelar, determina o SERPRO que adote as diretrizes constantes também nas alíneas do item 9.2 já mencionados, facultando a opção de reverter eventuais bens de tecnologia da informação, caso seja de seu interesse em face de sua possível operabilidade em outras atividades. E aqui, presidente, nesse ponto eu não posso deixar de agradecer a excelente sugestão do ministro Sherman. Esse tópico foi incorporado à minha proposta de deliberação por sugestão do ministro Augusto Sherman. Apresento providências acessórias e é essa a proposta que submeto à deliberação de vossas excelências.